expositiva. Gente, então, boa tarde a todo mundo. Então, hoje a gente está feliz de receber o Lucas, né? Uma das coisas boas da vida acadêmica é a gente poder fazer bons amigos, né? Então, o Lucas, a gente tem, estava até comentando, né? Fez um grupo de estudo já faz uns 15 anos juntos. O Lucas é graduado em Ciências Sociais de Filosofia aqui pela FUVEST, doutor em Ciências Políticas. Em breve, também doutor em Filosofia, né? Com 2 doutorados aqui. E é professor na Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Então, ele vai trazer esse tema de justiça climática. A gente conversa bem e mexe no grupo sobre bioética. Clima não é o nosso foco do ponto de vista assim, do grupo, a gente não falou tanto, mas enquanto ética aplicada, ele vai ter o que trocar. Então, obrigado mais uma vez, Lucas, pela disponibilidade. 2 perguntas. Mais ou menos uma apresentação de meia hora? Acho que é legal para a gente poder conversar depois. E as pessoas da internet estão me vendo por essa? Isso, Então eu tenho que ficar... Não, mas eu consigo mover ela, se quiser ficar onde você... Deixa eu só... Mas vê onde você fica melhor, qualquer coisa eu mexo a câmera. Aí se vocês que estão vendo pela internet não escutaram, não viram, então toque. Exato. Bom, então, aqui, muito obrigado, João, pelo convite, é um prazer estar aqui. Como eu estava explicando para o João, o Instituto de Biologia, para mim, é muito querido, porque na minha formação, tive o prazer de ter aula com o Walter Neves. Participei de uma aula de pós-graduação com o Walter Neves. Foi uma das experiências mais traumatizantes, mas recompensadoras no final das contas. Basicamente, ele foi uma das pessoas que me ensinou o que é fazer pesquisa. Eu devo bastante a ele, eu guardo até hoje o cartão de recomendação que ele escreveu. Mas eu não fui para antropologia, né? Mas enfim, é muito bom estar aqui, dar uma palestra com vocês, conversar com vocês. Né? Eu queria começar, o João falou que é um grupo de filosofia e biologia, né? Eu sou filósofo de formação, né? Trabalho com filosofia política, então eu queria começar com uma pergunta para vocês: quem é o maior teórico da justiça climática na história da filosofia? E aí, João, arrisca? Olha, que difícil, hein? Justiça climática eu já vou explicar, para quem não está familiarizado, eu já vou contextualizar um pouquinho mais, mas assim, de pronto, assim, tem sentido, que é o maior filósofo. Nossa. Não estou sabendo nem dar palpite. O meu voto é para essa pessoa aqui, Thomas Hobbes. Tá? Thomas Hobbes é um filósofo inglês, viveu a maior parte da vida dele no século XVII, mas nasceu no século XVI. Ele é considerado um dos pais da filosofia política moderna, escreveu talvez o tratado de filosofia mais importante da história da língua inglesa, que é o Leviatã. Ele é muito famoso, né, popularmente, pela tese do estado de natureza. Mas, como eu vou tentar comentar com vocês, gostemos ou não do Hobbes, eu acho que a gente deveria evitar isso aqui, evitar o mundo que o Hobbes escrevia, mas gostando ou não da filosofia dele, eu acho que, de fato, ele é o filósofo mais importante para a justiça climática. Né? Eu vou tentar argumentar para vocês por quê. Ainda que a justiça climática hoje, obviamente, tenha muitas filósofas, muitos filósofos importantes contemporâneos, obviamente, mas eu acho que a figura do Hobbes ela continua sendo importante. Eu vou tentar explicar para vocês por quê. Aí o Leviatã, que é o livro clássico dele, já mais no final da vida, e onde, aqui, enfim, né, para quem conhece a teoria do Hobbes, o Hobbes vai querer justificar o Estado, a ideia de Estado, em primeiro lugar, mas em segundo lugar, a ideia de Estado soberano e absoluto. Né? A ideia de que as razões de Estado elas são diferentes das razões pessoais das pessoas, e o Estado é composto, eu vou usar esse aqui, ele é composto por uma série de indivíduos. Né? É como um monstro, um deus mortal. Aí vem o nome do Leviatã da Bíblia do João. Na versão original do Leviatã, a foto é ainda mais assustadora. O corpo do Leviatã é formado por faces, não sei se vocês já viram. Eu tentei procurar, eu não achei. Eu tenho em casa. Ela foi censurada por ser muito assustadora, e eles fizeram essa, que são indivíduos, né, mais organizados. Mas, enfim, é uma composição de vontades que formam uma vontade soberana que protege a sociedade. Né, e possui tanto o poder da guerra, que é claro, quanto o poder intelectual, ou o poder sagrado, que é o cajado. Né? É o soberano que tem todos esses poderes. O que eu queria chamar a atenção para vocês é isso aqui. Né? A justificativa do Hobbes, quando ele publica o Leviatã em 1651, bem no meio do que os ingleses consideram ser o grande século de
guerras civis e revoluções que eles tiveram. O Hobbes estava na corte francesa, porque ele era a favor do rei, né, na guerra civil, ele teve que sair do país. Só volta quando tem a restauração, mas ele explica, né, que esse livro foi escrito por ocasião das desordens do tempo presente. Né, e por que isso é importante? Antes disso, eu queria só relembrar a tese do Hobbes, para quem não conhece. Existe muito mal entendido sobre a tese do Hobbes, a ideia de que, talvez vocês já tenham ouvido falar, né, que o homem é o lobo do homem. Né? E a gente associa isso com a ideia de que os seres humanos são passionais, irracionais, ou selvagens, ou sei lá, qualquer coisa assim, movidos por impulsos de violência. Mas, na verdade, nada pode ser mais contrário à teoria do Hobbes do que isso. Né? A ideia do Hobbes é que o estado da natureza, o conflito permanente entre todas as pessoas, acontece justamente porque os seres humanos são racionais. Né? Eles são racionais, auto-interessados e tentam satisfazer suas preferências da melhor maneira possível. Basta essas premissas em um contexto de escassez para que a gente tenha guerra permanente. Não é diferente dos pressupostos da economia contemporânea, para quem conhece os economistas, eles têm uma visão de mundo pobreciana. O ponto é que o Hobbes acreditava que a gente vivia num estado permanente de escassez. Essa é uma premissa extra que a gente pode discutir. O Hobbes achava que era permanente a escassez, não porque os recursos são somente porque os recursos são escassos em geral, eles são, mas porque o desejo das pessoas é um pouco infinito e tende a entrar em conflito, mesmo quando tem bastante coisa. Às vezes as pessoas querem do outro. Né? E aqui uma pequena descrição do Leviatã, né, onde ele descreve que a principal causa do estado de guerra de todos contra todos não é o fato de que as pessoas somente querem aquilo que é do outro, mas o fato de que eu sou racional, eu sei que você é racional, e eu sei que você sabe que eu sou racional, e nós dois sabemos que a gente precisa do mesmo recurso. Logo, racionalmente, a melhor coisa que eu posso fazer é atacar primeiro. Essa era a visão do Hobbes. Né? Então, o conflito ele vem da antecipação permanente de uma disputa sobre recursos escassos. Né? Então, essa ideia é a base da premissa da teoria da escolha racional, da teoria dos jogos da economia contemporânea. Hobbes foi o primeiro a descrever a situação do dilema do prisioneiro, talvez vocês já tenham ouvido falar, onde indivíduos racionais tentando maximizar suas preferências, sem levar em consideração nenhum fator emocional, produzem estados subótimos coletivamente. Seria melhor se todo mundo cooperasse e produzisse junto, mas porque a gente não consegue confiar um no outro, a gente tende a tentar o tempo todo enganar, matar, roubar o outro. Então a gente vive um estado de permanente desconfiança e invasor e defensor sempre ficam na mesma relação uns com os outros. A gente se põe no lugar do outro. Né? Tem essa ideia. O que eu queria chamar aqui a atenção para vocês é isso aqui, né? O Hobbes diz, né, guerra, ele está querendo chamar a atenção que o estágio da natureza não é um estágio pré-histórico da humanidade que foi superado, não tem nada a ver, mas sim é sempre uma possibilidade permanente das interações humanas. Ela está mais ligada ao futuro do que ao passado nesse sentido. Né? O Leviatã enfatiza muito isso. Ele explica, pois a guerra não consiste apenas na batalha, ou no ato de lutar, mas naquele lapso de tempo durante o qual a vontade de travar batalha é suficientemente conhecida. A noção de tempo deve ser levada em conta na natureza da guerra, do mesmo modo que na natureza do clima. Porque tal como a natureza do mau tempo não consiste em 2 ou 3 chuviscos, mas numa tendência para chover durante vários dias seguidos, também a natureza da guerra não consiste na luta real, mas na conhecida disposição. É um estado permanente de conflito, insegurança e antecipação. Né? Aí você vai dizer, bom, mas tá, tudo bem, legal, mas isso tem a ver com justiça climática, exatamente. Parece que isso talvez tenha a ver com várias coisas, porque justiça climática. Uma das coisas interessantes da ciência do clima contemporânea é que elas descobriram que o Hobbes viveu um período particularmente complicado do ponto de vista climático. Né? O que hoje a gente conhece como a pequena era do gelo, né? E Little Ice Age, que afetou principalmente o hemisfério norte, mas o mundo inteiro, por consequência, né? Mas os efeitos do gelo aí foi mais forte no hemisfério norte, que durou mais ou menos no finalzinho do século XVI até meados do século XVII, e depois, intermitentemente, até meados do século XVIII. Essa imagem aqui é o rio, é o Danza, em inglês, congelado. O Danza congelou durante um inverno acho que de 1690, qualquer coisa. Ele congelou, as pessoas fizeram até festa no Danza, mas, não devemos nos enganar pela imagem festiva, isso foi extremamente disruptivo para a produção agrícola da Inglaterra. A pequena era do gelo, ela oscilou, obviamente, né, as temperaturas,
existe uma discussão sobre uma diminuição de temperatura entre 0,5 a 1 grau médio no globo terrestre, de resfriamento. A Inglaterra foi particularmente afetada, ela teve uma média de 2 graus a menos na temperatura durante esse período. É aqui, né, vocês estão vendo aqui, o Hobbes está escrevendo aqui, tá? Essas baixas. Ele nasce aqui, ele nasceu no começo da pequena região, e escreve o Leviatã. Tá? Ele descreveu o mundo em caos. O mundo é conhecido pelos historiadores desse período como a era das catástrofes, das revoluções. Porque não só a Revolução Inglesa aconteceu aí, como as 3 principais potências da época começaram ou entraram em colapso, ou imediatamente, ou entraram no processo de colapso. Então, a Espanha, a Espanha imperial, a dinastia Ming, na China, e o Império Otomano. Os 3 começaram a declinar aí. Ele é associado se você vai nos registros históricos, você vê que o número de funerais foi maior do que batizados, perdas históricas de produção agrícola. Uma das coisas que aconteceu muito nessa época foi a ideia de que as nevascas, ou granizo, são a chuva de granizo, era causada pelas bruxas. Então teve um pico de assassinato de mulheres acusadas de bruxaria. A ideia era que as bruxas tinham capacidade de fazer geada para destruir as plantações, para deixar as pessoas passarem fome. Então tem um artigo interessante do Bellinger falando que o pico de perseguição coincidiu com os críticos de deterioração climática durante esse período. Tá? Então a gente pode ver que, enfim, foi um período bem complicado. O Hobbes escreve desse período, ele vê esse período e ele toma isso como uma realidade do que é a vida política, do que é o jogo político do sistema. Tá? O universo político hobbesiano é um universo que justiça, na verdade, significa apenas benefício mútuo. Justiça é um arranjo coletivo, público, no qual as pessoas aderem porque elas podem ganhar alguma coisa com isso. Se elas não puderem ganhar alguma coisa com isso, elas não entram nesse arranjo. Por isso que a justiça aí, na verdade, é um uso meio amplo da ideia de justiça. Normalmente a gente acha que justiça envolve você fazer o que é certo, independentemente se isso vai te beneficiar ou não. O Hobbes, ele acha que isso não faz sentido. As pessoas nunca fariam isso. Elas vão ganhar alguma coisa para entrar num pacto justo. Além disso, a ideia de que não existem direitos morais, não porque o Hobbes seja um pessimista, niilista, qualquer coisa assim, mas principalmente porque ele achava que só existia um direito, o direito de autopreservação. O ponto é que, para garantir esse direito de autopreservação, apenas o indivíduo pode dizer se o direito está sendo ameaçado ou não. Ele é determinado subjetivamente. Então, se 2 pessoas estão disputando alguma coisa, cada uma delas tem que decidir o quanto a outra está afetando o seu direito de autopreservação ou não. Como isso fica a cargo de um indivíduo, ele pode dizer que, na verdade, o mundo inteiro precisa ser dele para ele poder se autopreservar. Como todo mundo pode fazer o mesmo raciocínio, a gente está o tempo todo em estado de conflito e destruição mútua. Na verdade, esse é um direito subjetivo universal, que, na verdade, não significa nada na prática, porque ninguém respeita o direito de autopreservação de ninguém. A única solução possível, segundo Hobbes, é todo mundo abrir mão da liberdade, se subordinar, todo mundo ao mesmo tempo, em relação a um poder superior, que consegue dominar todo mundo também ao mesmo tempo, e que a gente perde nossa liberdade com isso. A gente ganha segurança, ganha bem-estar, ganha um mínimo de comodidades da vida, o Hobbes vai dizer, mas a vida deixa de ser brutal, curta, enfim, curta. Brutal, pobre, brutal e curta. Tem uma frase famosa do Leviatã, quando ele tenta descrever isso, fala que não vale a pena você ficar nesse estado, é melhor você abrir mão da sua liberdade e viver no estado de segurança, ainda que subordinado ao poder superior. Essa era basicamente a teoria do Hobbes. O problema é que esse contrato pode ser um contrato de todo, porque o poder absoluto ele é estável, porque ele é absoluto, porque ele se mantém ao longo do tempo. E ele não significa que ele não vai ameaçar a liberdade dos indivíduos que entram no pacto. Se ele achar que isso é necessário, ele pode fazer isso. Tá? O indivíduo, nesse caso, sai do pacto, mas seria irracional ficar num arranjo em que o Estado não ameaça, porém, eu fico sozinho contra um Estado super poderoso e não tenho quase mais nada para fazer. E a gente sabe também, pelas histórias da pequena área do gelo, que grande parte das catástrofes que ocorreram dependeram também das ações humanas, da resposta humana em relação a um período de escassez, por exemplo. E não tanto só ao meio ambiente. Então, os estados eles podem concentrar poder e agir de maneira estúpida.
Então, ainda assim, além de tudo, o contrato pode ser um contrato de tudo. Esse é o universo robesiano. Tá? E o que isso tem a ver com o que a gente está vivendo hoje? Atualmente, eu não preciso falar isso, vocês são biólogos, cientistas, então, provavelmente vocês sabem isso muito melhor do que eu. Mas quando eu tenho que explicar para meus colegas da ciência política, eu preciso falar um pouquinho mais sobre os efeitos do aquecimento global. Né? Não preciso fazer isso aqui, mas a gente pode pensar o que a gente está vivendo hoje como se aquilo era uma pequena era do gelo, agora a gente está tendo uma Great Hot Age, em que as temperaturas médias vão aumentar ao invés de diminuir. Tá? Isso significa que talvez a gente entre em um cenário parecido com o do Hobbes, se nada for feito, pelo menos. Né? Então a gente sabe que existe uma agenda global de mitigação, adaptação e reparação do CO2, porque isso aumenta a temperatura da Terra. Né? Mas o que eu queria falar com vocês aqui, obviamente não é da parte científica, como eu disse, vocês sabem muito melhor que eu, mas sim que isso se representa do ponto de vista moral e político. Tá? A gente tem bons indícios para dizer que isso talvez seja o maior desafio moral da história da humanidade. E eu vou tentar argumentar aqui por quê. Tá? E que, na verdade, a gente talvez nem saiba a resposta certa, o que deve ser feito, do ponto de vista moral. Tá? Enfim, alguns gráficos aí só para vocês verem, né? O aumento da emissão de gases de efeito estufa. Eu acho que aí é só dióxido de carbono, mas enfim, existem outros gases de efeito estufa, né? Metano e tal. Mas só para vocês terem uma ideia da curva, isso é cumulativo, né? O CO2 ele fica na atmosfera, o ciclo de vida lá dele, a vida dele é altíssimo. Então, enfim, coisas que foram emitidas na primeira máquina a vapor do mundo ainda está na atmosfera. E a gente continua adicionando, tá? Adicionando. Isso aqui são as temperaturas, a comparação das temperaturas médias do século XX. Então, acima disso é mais do que a temperatura média do século XX, e aqui é menos. Então, enfim, como a gente pode ver, não preciso dizer isso também, as temperaturas estão aumentando. O consenso na área sobre aquecimento global do IPCC é de que o aumento médio da temperatura global, a gente deveria manter a temperatura média da Terra a pelo menos 1,5 graus em relação ao início da Revolução Industrial. Isso já não é mais possível, na minha opinião. Tá? Existe debate sobre isso, né? Na minha opinião, isso já não é mais possível. Mas, enfim, o Acordo de Paris era 1,5, e para isso acontecer, a gente precisaria que as emissões globais anuais de carbono líquidas, né, que seja, considerando a compensação de carbono também, elas devem diminuir cerca de 45% em relação aos níveis de 2010 até 2030, que é logo ali, e chegar a zero em 2050. Zero. Nenhuma emissão de carbono que não seja compensada, pelo menos, no mundo inteiro, em 2050. Isso nunca vai acontecer, tá? Desculpa, só se uma catástrofe vai acontecer na Terra. Mas isso nunca vai acontecer. Para alimentar o aumento a pelo menos 2 graus, a gente quer, digamos assim, a Inglaterra, do Hobbes, ao contrário, as emissões de CO2 devem diminuir cerca de 25% até 2030 e chegar a zero em 2070. Pode ser que a gente consiga isso. Ainda é possível. É a frase de um filósofo muito teórico da justiça climática contemporânea, o Amy Chu, um dos melhores, o mínimo necessário. Isso significa, se a gente concorda com isso, isso é o consenso que está no jornal o dia inteiro, que a gente não tira as conclusões totais disso, né? Mas não é nada de revolucionário nisso. A gente não precisa do Jones Manuel para dizer isso, pelo contrário, acho que o Jones Manuel, né, acha que isso é conservador. Mas se a gente leva a sério isso aqui, né, então a gente precisa concluir que o mínimo necessário para a segurança de gerações futuras é só uma revolução energética global imediata. Algo que nunca foi feito. Aqui os cenários possíveis, né, os cenários de aquecimento possíveis. Né, digamos, esse aqui seria, digamos, o que a gente quer. Né? A gente mantém a emissão, pelo menos, num padrão baixo. A gente não aumenta a nossa emissão. Mas isso não significa que a gente não está emitindo ainda. Tá? A gente precisa, mesmo que a gente diminuísse drasticamente a nossa emissão, a gente ia continuar aquecendo a Terra por fatores de inércia, porque já tem muito carbono lá. Então, assim, isso aqui é basicamente a prova de que existe um dos modelos mais aceitos sobre a transição energética, aquilo que a gente precisa fazer. Eles dividem, eles pegam isso aqui a gente não quer, isso aqui é um mundo a mais de 4 ou 5 graus de temperatura média. Talvez não seja possível a civilização tal como a gente conhece, pelo menos em várias partes do mundo, não seja possível. Tá?
Eles pegam isso aqui, dividem em pequenas bandas, que significam 1 bilhão de emissão, né, para não duplicar o nosso... Só que a gente está duplicando a quantidade de carbono que está na atmosfera desde a Revolução Industrial. 1 bilhão a menos para cada uma das fatias, e tenta desenvolver políticas de transição energética com base nas tecnologias que a gente já conhece. O tipo de cada um desses bloquinhos, o tipo de transformação tecnológica que exige, é algo inimaginável para o nosso mundo. A gente precisa, para conseguir 1 bilhão a menos aqui, a gente precisa duplicar o número de reatores nucleares em funcionamento no mundo que a gente tem hoje. Se a gente quiser plantar árvore o suficiente para tirar isso, a gente precisa de uma área equivalente a toda a área viável de produção agrícola dos Estados Unidos. Então, algo equivalente a isso. Só para diminuir 1, a gente precisa de 8. Tá? Então, assim, o cenário de transição é bem complicado. Isso que eu estou querendo chamar a atenção para vocês, é que a gente vive um problema, quando a gente fala de crise climática, aquecimento climático, a gente tem um desafio técnico enorme. Tá? Então, o problema de transição energética rápida e eficiente, infelizmente, não vai acontecer, dado a tecnologia que a gente tem hoje, dado os atores políticos tal como a gente tem hoje. A descarbonização da economia, do ponto de vista hoje, é utópico. O que a gente está fazendo é colocando mais produção de energia com energia renovável. Mas a gente não está tirando a energia produzida com carbono. E um jeito de formular isso é o seguinte: existe um negacionismo climático, certo? Negacionismo climático de direita, que fala que não aquece, enfim, qualquer maluquice que eles acreditam. Mas existe o negacionismo climático de esquerda, vamos falar assim. O negacionismo climático de esquerda diz assim: se a gente fizer os ricos pararem de usar jatinho e fizermos um Green New Deal, transformar a economia, fazer política de pleno emprego para transformar a matriz energética dos países ricos, a gente vai chegar aqui. A gente vai ficar aqui. Mas isso é mentira, na verdade. A gente não sabe descarbonizar. Vamos lá, a gente não sabe descarbonizar voo internacional por mais de 1.000 quilômetros. A gente não sabe descarbonizar transatlântico, viagem transatlântica. A gente não sabe descarbonizar a produção de cimento. É extremamente emissor de CO2. A gente não sabe descarbonizar a produção de fertilizante agrícola. Enfim, tem mais coisas aí, mas só se a gente ficar nesses, a gente só tem simplesmente a base da economia moderna. Cidade, globalização, revolução verde. A gente não sabe descarbonizar. Tá? Então, assim, não é falta de vontade política. Obviamente, vontade política vai ajudar e vai ser necessário. Mas não é falta de vontade política. A gente não sabe, é um desafio técnico enorme. Isso aqui é expresso na ideia, talvez vocês conheçam, né, melhor do que eu, sobre a ecologia, a identidade área, né, que mede a emissão, ela é uma função entre população, consumo, medida per capita, intensidade energética, né, o quanto eu preciso de energia para produzir PIB, ou aumento de PIB, e a intensidade de carbono, quanto eu preciso de carbono para produzir energia. A gente está investindo muito nisso aqui. E está conseguindo, está tendo ganhos, sim, tecnológicos nessas duas coisas. Nunca foi tão barato energia eólica e energia solar. Talvez já esteja mais barato que energia fóssil sem subsídio no mundo. O ponto é que só isso, se isso aqui continuar crescendo, isso aqui continua crescendo, não vai adiantar. Então, essa é, digamos, um fato duro aí da crise climática. E ainda por cima tem uma outra coisa. Se alguém aqui conhece o Václav Smil, não sei se alguém já conhece, é um geógrafo famoso, ele tem uma tese controversa, mas eu acho que é razoável, de que o que a gente está enfrentando é uma transição energética às avessas. A gente está tentando, nunca na história da humanidade, a gente fez uma transição energética que a gente saiu de algo que tinha mais densidade de energia para menos densidade de energia. Então, o combustível fóssil tem mais densidade de energia do que biomassa, do que, sei lá, que venha antes, ou que mesmo carvão, assim, né? Então, a gente sempre foi mudando as transições energéticas para modos de produção, de consumo de energia, que tinham mais energia no espaço, né? Então, ou seja, desculpa, mais energia com menos espaço. A gente está querendo fazer uma transição energética onde a gente vai precisar usar muita terra, muito recurso natural, para fazer uma fazenda eólica gigantesca, por exemplo, ou colocar turbina eólica no país inteiro, ou fazendas fotovoltaicas. A gente vai precisar de muita terra. Se a gente quiser colocar álcool em todos os carros do Brasil,
quanto a gente vai perder de terra com a produção de alimento. Então, a gente é ineficiente energia renovável do ponto de vista do carbono. Nada melhor do que o carbono, nada melhor do que o carvão e o petróleo para fazer o que a gente quer que a nossa economia faça, com combustível de combustão interna. Então, o Smil fala, olha, primeiro que transições energéticas demoram séculos. A primeira vez que inventaram um trator, a ideia de um trator usado na agricultura foi em 1800. Em 1926, os Estados Unidos, que era uma das potências de produção agrícola do mundo, era basicamente cavalo ainda. Só depois da Primeira Guerra que o trator começou a ser usado. A Alemanha nazista perdeu a guerra provavelmente porque não tinha trator. Basicamente era cavalo. Ela invadiu a União Soviética numa economia movida a cavalo. Enfim, transições energéticas demoram. Em geral, no nosso caso é pior, porque é uma transição energética às avessas. A gente vai voltar para uma coisa que é menos eficiente do ponto de vista da intensidade do energia. Tá? Então, só para falar dos desafios técnicos. Eu não vou falar dos desafios técnicos, obviamente, tem gente muito melhor para falar sobre isso, mas eu vou falar dos desafios morais, que também não são evidentes quando a gente fala de justiça climática. A gente acha que tudo vai dar certo se a gente fizer os filhos pararem de viajar de jatinho e fazer um Green New Deal, como eu disse. Mas também não vai funcionar do ponto de vista moral. Vou tentar explicar por quê. Aqui a gente precisa fazer aquela transição energética, não só do ponto de vista eficiente, a gente precisa fazer uma transição energética que funcione, né, que diminua a emissão de carbono, que pare a emissão de carbono. Então, no primeiro passo, reduza, depois pare, e talvez depois extraia carbono. Né? Nesse caso aqui, a gente precisa fazer tudo isso e que isso seja justo. De uma maneira justa. E aí, então, a gente tem um desafio moral. Como fazer isso de uma maneira justa? Talvez a gente nem saiba formular o que significa isso, o que significa justiça do ponto de vista climático. É isso que eu vou querer chamar a atenção para vocês. Obviamente, a gente já tem aí mais ou menos, vou chamar aqui de a primeira geração de teorias da justiça climática, de maneira como a gente conhece hoje, elas começam basicamente junto com os painéis, né, intergovernamentais de produção do clima, mais ou menos na década de 90, a gente tem mais ou menos 30 décadas de conhecimento acumulado em teoria da justiça climática, que nos mostraram hoje que talvez a gente não consiga ainda formular o problema. Eu acho que é um pouco esse, eu vejo o estado da arte dessa maneira. Não que a gente não produziu coisas muito legais. A produção é riquíssima, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, tem muita coisa legal, a gente aprendeu muito, mas talvez a principal aprendizado seja que a gente ainda não sabe formular direito o problema. Tá? A justiça climática envolve problemas gravíssimos do ponto de vista conceitual, que eu estou tentando enfatizar isso para vocês. Não só do ponto de vista da vida das pessoas, que é uma questão de morte, mas do ponto de vista intelectual. Ela envolve problemas de desigualdades intergeracionais que a gente não sabe resolver, o problema da justiça global, como que a gente faz um planeta ser justo, e não só sociedades individuais, dentro de estados soberanos, como Hobbes queria lá, e aí eu vou explicar por que isso faz sentido, por que isso é importante. A gente tem um desafio de justiça intergeracional, que é difícil, como ser justo com relação a pessoas que não nasceram ainda. E a gente tem a questão que, enfim, eu vou até tirar da discussão, porque eu não sei nem como começar, que é o problema da justiça em relação a biomas e animais não humanos, que normalmente não está na conta de tudo isso que eu estou falando. Tá? Existe uma discussão infernal na filosofia sobre se biomas têm interesses ou não têm interesses. Se certos tipos... Como os animais, obviamente, são muito parecidos com a gente, é meio óbvio que eles têm interesses similares a nós. Mas quando não são, a gente não consegue identificar se a gente está afetando interesse ou se a gente só está mudando o organismo. Né? Tem uma discussão filosófica infernal. Não se tem um conceito muito bom sobre isso. E, enfim, eu tenho pouca coisa a dizer aqui justamente porque, de fato, é uma área aberta sobre como a justiça, como a mudança do clima afeta as espécies do ponto de vista moral. Né? Enfim, faz sentido falar isso? Faz sentido falar que espécie é um valor, manter uma espécie é um valor? Talvez a mudança climática aumente o número de espécies, dependendo da espécie que for. Então, enfim, problema grave. Então, vamos lá, vou tentar resumir rapidinho o que foi a primeira fase das teorias da justiça global. E aí eu já falo que eu acho que é digamos, o cenário atual e a gente pode abrir para discussão. Ética, a primeira fase das teorias da justiça climática, elas consideram o problema do aquecimento global como um problema de ética aplicada. Como resolver um problema ético? No caso, emissões descontroladas de CO2 que fazem mal para todo mundo.
é quase uma espécie da tragédia dos comuns, né? É racional do ponto de vista de cada um dos agentes usar ao máximo o recurso que vai causar mal para o todo, mas não exatamente para ele. Mas ao todo mundo fazer isso ao mesmo tempo, todo mundo destrói o recurso comum, todo mundo fica pior. O problema é que você não consegue furar essa lógica e justamente os agentes são auto-interessados. Então, do ponto de vista individual, sempre vai ser melhor eu usar, eu ser egoísta e você não ser. Tá? Porque se nós dois não formos egoístas, isso é menos, satisfaz menos os meus interesses do que só eu sendo egoísta e você não. Então, assim, é um problema, uma lógica infernal que a teoria da justiça climática tenta resolver de alguma maneira. Tá? Para isso, as teorias elas assumem que a mudança climática é um problema normativo, no seguinte sentido, né? Só é importante porque isso afeta interesses fundamentais dos seres humanos. Do ponto de vista do planeta em si, sei lá, a gente já teve, né? Obviamente, um planeta muito mais quente, muito mais frio. Isso não é um problema. O problema é quando isso afeta os seres humanos e talvez outras espécies. Então, é um problema necessariamente normativo, porque fazer ou não fazer implica consequências para as pessoas. Emitir CO2 ou não emitir CO2 cria consequências que afetam a vida das pessoas e essas ações são justas ou injustas, independentemente se a pessoa quer reconhecer isso ou não. Tá? As teorias contemporâneas da justiça, elas têm, a ética contemporânea ela tem duas áreas, mais ou menos, aí, enfim, tem um jeito de organizar isso, vou organizar de maneira mais simples possível. Você tem uma discussão sobre teoria do valor, o que é valor, o que é, digamos, o correto, o justo, do ponto de vista meta-teórico, e você tem teorias da justiça que buscam princípios avaliativos. Tá? Um exemplo de teoria normativa. Normalmente, essas teorias elas estão fundadas numa ética da distribuição. A gente precisa distribuir um bem escasso de uma maneira justa. No caso, digamos, a capacidade da atmosfera absorver o CO2 de um jeito que não aumente a temperatura para todo mundo. Então, a mudança climática é um problema de ação coletiva, é considerado um problema urgente, e é um problema que, obviamente, está interseccionado com outros problemas, como, por exemplo, o problema da pobreza global, por exemplo. A gente sabe que desenvolvimento humano é uma atividade intensamente exigente do ponto de vista de consumo de CO2, que é a fonte de combustível mais barato, provavelmente é aquilo que países pobres têm para usar. E talvez devam usar, se eles querem tirar as pessoas da pobreza. Então, é interseccionado com outros problemas. 3 princípios fundamentais, só para resumir rapidinho. 3 princípios fundamentais são discutidos na literatura. O princípio de que quem poluiu paga. Então, como eu tinha mostrado lá atrás, as emissões começaram lá atrás. Né? Isso aqui é a Revolução Industrial mesmo. Os países que vão se industrializando. O pico, obviamente, a gente tem um pico aqui a partir dos anos 80, quando a China começa a usar CO2 também, muito carvão, o básico, a matriz energética deles é carvão, eles estão tentando transformar isso em energia solar hoje, mas ela é basicamente carvão, vai continuar sendo carvão, porque o diagnóstico lá é que o carvão precisa ser estocado porque é uma forma que os Estados Unidos poderiam fazer um bloqueio naval contra a China, no mar da China lá, e forçar eles a abrir mão de Taiwan, por exemplo, um recurso crítico, carvão, a China, não vão parar de queimar, mas eles querem, pelo menos, ter a maior energia solar do mundo possível. Mas, enfim, isso aqui começa aqui, né? Esse ciclo começa aqui. Tudo isso aqui é emissão de países ricos do norte global. Então, talvez eles tenham que pagar. Né? Eles têm que pagar. Então, esse é o princípio do poluidor paga. Que não é um princípio que faz justiça histórica, mas não é um princípio muito bom, porque é discutível quando a gente descobriu que o CO2 tem esse efeito ou não. Talvez desde o começo do século XX, talvez no final do XIX, mas realmente o conhecimento social só foi lá depois da Segunda Guerra Mundial. A gente sabe certamente que as empresas de petróleo sabiam desde os anos 70. Desde os anos 70 eles produzem lobby para dizer que isso não é real. E hoje em dia eles tentam fazer outras coisas, não posso falar do que eles tentam fazer. E talvez não seja suficiente, porque a gente não precisa só agora, digamos, fazer quem emitiu pagar. A gente precisa também, tem gente que não emitiu e está emitindo agora, precisa parar. Então, talvez não seja suficiente. Outro princípio é o princípio sustentáveis. A gente tem que estabelecer metas de carbono que não afetem os direitos mais básicos e mínimos das pessoas. Mas isso, enfim, não é uma abordagem muito factível, porque é difícil você medir quando o clima afeta os direitos humanos. É um negócio, uma transição muito difícil de fazer.
e talvez não seja suficiente também. O que a gente tem geralmente é o princípio da divisão equitativa. Um dos proponentes é o Peter Singer, um filósofo medicista famoso, é o que está por trás dos mercados de carbono, que a gente ouve falar, né? É uma ideia de distribuir o consumo per capita no mundo, e aqueles que extrapolam esse limite per capita, eles podem comprar cotas de países que não extrapolam o limite per capita, e com isso transferir, teoricamente, renda de países para países pobres, num mercado de venda de permissão para poluição, né? E a gente vai ver se isso faz sentido ou não, né? Eu acho que, enfim, não é suficiente também, tá? Eu já estou correndo aqui, o que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte: por vários motivos, a nova discussão sobre justiça climática hoje abandonou o modelo da ética aplicada sobre distribuição de emissões e está indo para um caminho que a gente poderia chamar de justiça produtiva. O que é justiça produtiva? Justiça produtiva tem a ver com o modo como a gente produz energia. Tá? Então, está se tornando menos um problema de emissão de carbono em si e mais um problema de como a gente sustenta as nossas economias do ponto de vista de um regime energético global. Então, ao invés de pensar isso como, digamos, um dilema do prisioneiro, que era o que o outro modelo fazia, a gente pensa isso como um conflito distributivo pivotal, enfim, vou tentar usar rapidinho o que isso significa, um conflito distributivo pivotal dentro de um regime de energia global que é tanto histórico como politicamente determinado. Tá? Como que a gente pode pensar isso? Bom, ao invés de pensar a emissão em si como objeto da justiça, a gente tem que pensar o regime de energia como objeto da justiça. Porque a gente vive num mundo em que países como os Estados Unidos emitem muito per capita, muito mesmo, enquanto outros países no mundo têm pobreza energética. O próprio Brasil tem pobreza energética. Pobreza energética é você não ter acesso à definição formal, não ter acesso a fontes de energia que não te causem mal imediatamente, ou seja, queima de biomassa, por exemplo, dentro da sua casa. É altamente cancerígeno, faz mal pra caramba, tem uma implicação brutal na desigualdade de gênero, porque geralmente são as mulheres que têm que fazer isso, são as presas na unidade doméstica, e também entra em pobreza global acesso intermitente à energia. Então, a energia ela oscila. Né? Então, no mundo inteiro tem, esses dados, acho que, sei lá, quase que 1 bilhão de pessoas com energia de pobreza, vivendo em condições de pobreza energética. Não é possível atingir nenhum padrão de desenvolvimento humano com pobreza energética nas nossas métricas. Tá? Não é possível. As que a gente usa no Banco Mundial, por exemplo. Então a gente precisa tirar essas pessoas da pobreza energética de alguma maneira. E a única forma de fazer isso é queimando mais CO2. Tá? Enfim, a gente precisa transformar as democracias contemporâneas, vou falar aqui das democracias só para simplificar, mas enfim, da Rússia para um projeto de extração de petróleo, enquanto as geleiras do norte descongelam. Eles estão vendo o descongelamento das geleiras do norte como uma oportunidade de negócio. Vai melhorar a produção agrícola da Rússia, o aquecimento global. Pelo menos por um tempo. Né? Vai poder produzir mais. Então, enfim, as autocracias a gente tive aqui. Nós vamos pensar as democracias. Nossas democracias são fundadas no modelo de queima, de extração, refino e distribuição de energia fóssil. Tá? A gente vai ter que mudar tudo isso. Como que a gente muda isso? Sem entrar no conflito distributivo. A gente não tem como sair desse modelo e entrar no modelo, digamos, melhor, de sustentação energética, de energia, sem ofender diretamente o setor de energia fóssil no mundo. E o que é o setor de energia fóssil? Todo mundo, não só quem é dono, mas todo mundo que trabalha, né, ou tem algum interesse em ser proprietário de recurso fóssil, que trabalha com extração, trabalha com refino, trabalha com distribuição, do mercado financeiro, que acho que um quarto do mercado financeiro hoje é um ativo do setor de energia fóssil, e os estados, que são os donos hoje dos maiores petroleiros do mundo. Tá? E não só diretamente se interessam pela extração de petróleo, como taxam petróleo. Então, Leviatã se enriquece com a extração de petróleo. Tá? E aí você vai pedir para o Estado, falar assim, Estado, primeiro, você não vai mais extrair, você vai ser dono, segundo, você não vai mais taxar, e terceiro, você vai jogar todas essas pessoas que trabalham nisso aqui sem emprego, não deixar sem emprego. Obviamente, o Estado não vai fazer isso por livre e espontânea vontade. Tá?
De novo, né, só para repetir, o desenvolvimento humano é uma atividade altamente energética, energia intensiva. Estima-se que quando a China realizou a grande erradicação da pobreza, ainda existe pobreza da China, ela fez algo que, enfim, inédito na história da humanidade, que foi tirar quase 1 bilhão de pessoas da linha de pobreza em 20 anos, 30 anos. Tá? Estima-se que ela aumentou 8 vezes o consumo de energia de eletricidade per capita movida a carvão na China. Por isso que é aquele salto. Tá? O Brasil, na década inclusiva, teve pico de emissão. Inclusive, sei lá, em 2006, 2012, 2011, né? Quando você tira a gente da pobreza, não é só jatinho de milionário que consome. Quando você tira a gente da pobreza, você aumenta o consumo de energia. E o consumo de energia é mais barato, porque é mais intensivo do ponto de vista do estoque de energia no material, é combustível fóssil. Você não precisa de grande energia, de grandes sistemas complexos para fazer algo rodar com petróleo. Pensa no Mad Max. A gente está indo para o mundo Mad Max, certo? O grande aquecimento é da saga Mad Max. Esse tipo de coisa. Mas o que é no Mad Max? Eles brigam por petróleo. Por quê? Porque basta você ter um galão de petróleo, você joga dentro do carro, aquilo funciona. Tá? Para você ter uma sociedade movida à energia fotovoltaica, você precisa ter uma estrutura cooperativa gigantesca entre diferentes países, porque alguns países vão ficar no escuro enquanto outros têm sol. A gente precisa fazer distribuição de energia global. Existem modelos hoje tentando pensar isso. A gente precisa de bateria para reservar isso. Baterias são extremamente complexas de usar. Tá? Por sinal, para a gente conseguir o níquel suficiente para fazer as baterias que a gente precisa para a transição energética, a gente precisa, sei lá, triplicar toda a extração de níquel que já existe desde que a gente conhece o registro, que é algo também impensável. Tá? Ou seja, vai gerar conflito distributivo. Não tem como a gente chegar lá simplesmente, não é por falta de vontade política que a gente não vai chegar lá. A gente não vai chegar lá porque existe um conflito político latente sobre quem se beneficia do regime de carbono e quem não se beneficia. E não é tão intuitivo quem se beneficia, porque tem gente que vive na linha de pobreza e não se beneficia tanto quanto nós, que não vivemos na linha de pobreza, nos beneficiamos. Então, assim, quando isso aqui estourar, talvez a gente comece a voltar para o mundo rosa. A gente começa a querer pensar que talvez a gente precisa abrir mão da nossa liberdade para garantir o nosso bem-estar e a nossa segurança, fundada na ideia de eletricidade movida a carbono. Tá? Outra coisa que mudou desde os primeiros modelos até hoje é a discussão, e aí graças aos climatólogos e aos biólogos, a ideia de pivotalidade. A gente também sabe hoje que não é verdade que a degradação ambiental causada pelo... Não é a degradação ambiental, né, mas o desequilíbrio ambiental causado pelo consumo de energia fóssil ela é linear, porque basta pequenas adições de CO2 na atmosfera para desencadear problemas gravíssimos do ponto de vista de ecossistemas. Existe um limite do que os ecossistemas conseguem se recuperar, né, ao longo do tempo. Então, enfim, né, a gente conhece, né, as geleiras vão acabar de vez, mas não voltam. Né? Geleira parece que a gente já está caminhando, né? Para a geleira não ter gelo no Polo Norte no verão. Uma vez que a gente atingir isso, nunca mais vai voltar. Não volta, né? Só se diminuir a temperatura da Terra, mas não vai voltar. Isso significa não só que é um problema irretornável, que por si só já é um problema, a gente está mudando irreparavelmente o planeta, mas também porque isso gera feedbacks positivos. Ou seja, quanto menos geleira, né, obviamente, maior o aumento de expansão térmica dos oceanos, que destrói cidades costeiras, a gente sabe disso, mas o problema não é só esse. O problema é que quanto menos geleira, menos refração de energia para energia solar, né, porque tem menos branco na Terra, vai absorver mais, tanto na Terra quanto na água. A água escura, gelada, absorve mais energia do que geleira. Então a gente aumenta mais ainda o ritmo de calor no planeta. Né? Com a Amazônia a gente está vendo isso. Né? A Amazônia é um grande regulador de clima. Se ela acabar virar cerrado, vai ficar mais quente ainda. Então, existem ciclos positivos de alimentação de calor e disrupção que vão ser passados e talvez estejam sendo passados no momento que a gente fala aqui. Então, tanto é que alguns filósofos vão dizer, alguns ativistas vão dizer que somos, na verdade, a última geração capaz de impedir catástrofes ambientais. Porque depois da nossa, se destruir, não tem mais como. A gente enfrenta um desafio que só a nossa geração vai ter. Se a gente solucionar, talvez as próximas não tenham. Se a gente falhar, as próximas gerações também não vão ter. Então, isso também entra na ideia de que a gente precisa mudar o regime produtivo. E não só ficar discutindo quem vai emitir o que no mercado de carbono. Tá? Porque se a gente passar isso, não importa
mas o mercado de carbono acabou, os ecossistemas. Finalmente, já estourei tudo aqui. Também uma última característica, a ideia de que, para a gente pensar o problema da justiça climática, a gente precisa pensar em democracias de carbono, elas foram criadas e sustentadas por padrões históricos de acumulação. Tá? Então, não é que a justiça climática ela tem uma intersecção com o problema, por exemplo, da pobreza. É algo mais complexo do que isso. Parte da riqueza das democracias de carbono prósperas, que a gente conhece, dependeu da extração de pessoas e recursos ao longo da modernidade. Então, por exemplo, a ideia de trocas colombianas é um eufemismo para a conquista das Américas, né, pelas potências colonizadoras europeias, a partir do século XIV. E lembra lá que eu falei da pequena era do gelo? Tem gente que argumenta que a causa da pequena... Quais são as causas da pequena era do gelo? Provavelmente mudança de padrão de radiação solar, mas eu descobri que os climatólogos, todas as vezes não têm uma explicação, eles falam que mudou alguma coisa no Sol. E aí eu percebi que essa eu não posso confiar muito. Erupção, né, no Peru, parece que teve uma erupção, né, provavelmente aumentou a refração de energia, né, e deixou tudo mais gelado. E existe uma especulação de que talvez seja o resultado indireto do maior processo de extermínio de pessoas na história da humanidade, que foi a colonização das Américas. Porque a morte das populações nativas permitiu a expansão das florestas nativas. E isso capturou muito carbono. Existe essa tese, eu não sei se é verdade ou não, mas existe, é discutida seriamente. Tá? Só para a gente ter uma ideia do que foi a colonização. Então, assim, o regime de carbono que a gente vive, ele tem uma história. Ele tem uma história e ele precisa ser, enfim, essa história precisa ser discutida. Tá? Então, eu coloquei até um Franz Fanon, Jones Moment, esse aqui ia gostar. A ideia de que, enfim, isso foi sustentado. A gente não pode separar a produção de energia, os padrões de qualidade de vida, os fundamentos das democracias contemporâneas, da história que levaram esses países a terem isso. Tá? E como que a gente vai mudar essas coisas? Tanto é que existe uma geração de autores contemporâneos que estão querendo pensar, bom, a gente precisa pensar a reparação histórica do sul global. Por quê? Porque a gente não quer diminuir, pelo menos, se a gente se preocupa com a qualidade de vida das pessoas, ou com os direitos básicos dos seres humanos em qualquer lugar do mundo, a gente não quer que as pessoas fiquem presas em armadilhas de pobreza permanentemente. Se a gente desligar as alavancas do nosso modelo de produção de energia, significa que milhares, bilhões de pessoas vão ficar presas em condições de subdesenvolvimento ao redor do mundo. Enquanto talvez algumas economias ricas atinjam padrões de crescimento constante, ou, sei lá, não crescimento, e mantenham a qualidade de vida que elas têm hoje. Mas se a gente criar isso, a gente pode até parar de emitir carbono, mas isso vai ser justo, do ponto de vista da justiça social. Então, esses autores argumentam que a gente precisa de um modelo que não só os países ricos parem de emitir, mas eles parem de emitir tanto que permitam o desenvolvimento dos países mais pobres. Mas isso é uma discussão de justiça global, não é só de justiça energética. Tá? Então, enfim, eu tenho o Taiwan aí um dos mais, digamos, mais fortes aí, nessa bandeira. Última coisa, João, eu prometo que eu vou parar, só para deixar a coisa ainda mais interessante. Dois limites para esse tipo de discussão. Vamos assumir que, enfim, tudo bem, a gente precisa pensar em regime de energia, justiça produtiva, como se produz energia, a gente precisa colocar na equação a história de como esses países têm os recursos que eles têm, quem vai pagar o quê, quais são as responsabilidades partilhadas, vamos assumir tudo isso. Ainda não é claro várias coisas nessa discussão, do ponto de vista teórico, do ponto de vista da discussão contemporânea. Uma coisa que não é clara é como a gente vai... Digamos que a gente acha um padrão de justiça. Esse é o padrão de justiça. Os países ricos, eles não só param de emitir a taxa que eles emitem, mas eles também ajudam a transição energética de países com baixa tecnologia, por exemplo. Digamos que a gente consiga isso. Não é claro, se a gente conseguir definir isso, não é claro que a gente vai conseguir chegar aí do ponto de vista da política que a gente tem hoje. A gente tem um problema de agência política. Então, pensa aqui, ó. Isso aqui foi onde a parte de convenção de justiça climática que a gente mais foi no Rio no Brasil foi decidido, né? Que, enfim, a gente precisa fazer alguma coisa, responsabilidades são diferentes, a gente precisa integrar a justiça climática com a justiça social, senão pode ser um argumento colonizador.
Aí a gente foi passando o tempo e a cada 2 anos a gente tem COPs, né, que é onde se renegocia os termos. São todas as COPs aqui, ó, tudo isso aqui, ó. Olha, isso aqui é o padrão de emissão. A gente não só continua emitindo, como a gente está emitindo mais. A gente está cada vez mais discutindo o clima, cada vez mais justiça global e climática e emitindo cada vez mais. Então, como a gente vai fazer isso? Existe uma discussão sobre quais são os meios políticos para desmontar esse tipo de coisa. E aí, enfim, existem diferentes modelos, né? Um modelo radical contemporâneo, um modelo mais, digamos, um pouco mais tradicional, é a ideia de política de contestação. Como eu disse lá, os estados não têm interesse, as elites não têm interesse, o capital não tem interesse em parar o business as usual. Porque eles vão perder dinheiro se a gente fizer a transição que a gente precisa. Eles vendem uma transição que vai ser boa para eles, mas a transição que a gente precisa vai ser boa para eles. Aí, como que a gente muda isso? Pela política convencional, acho que muita gente não tem tanta confiança de que a política convencional vai conseguir fazer isso. Então, a ideia é que, através de política de contestação, como a gente chama na ciência política, né? O modelo do Chile, do Tarot, por exemplo, onde a gente tem mobilização extra-institucional contra regimes injustos. Pensa a mobilização social, pensa a Greta, por exemplo. Ela está tentando pressionar, ela está tentando pressionar estados parlamentares a mudarem a lógica da economia. Tá? Enfim, a gente pressiona os que estão de dentro com base nas pessoas que estão fora, que estão bravas e querem mudança. Então, aí o grande filósofo desse tipo de mudança, política de contestação, é o Martin Luther King. A ideia é de que a filosofia, a gente tem a esperança de que se nós nos unirmos em solidariedade, a gente consegue mudar. Esse é um modelo de política climática. O outro modelo é mais pessimista, é a política do medo. Aí um dos filósofos mais interessantes que escreveu sobre isso recentemente é o Andreas Malm, um sueco, onde ele vai falar, bom, ao invés do Martin Luther King, a gente precisa do Malcolm X. Outra ideia. A ideia é de que tudo isso aqui já existia movimento climático. Tudo movimento, eu estava aqui, a gente estava lá lutando pacificamente, fazendo passear. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. A gente está emitindo cada vez mais. Então ele vai dizer, olha, o que a gente precisa é botar medo nas pessoas que têm esses recursos ou que têm as alavancas do poder. Não adianta só fazer grandes movimentações. 20 anos de ativismo, 30 anos de ativismo climático, a gente ainda tem menos de 10, só 10% do consumo global de energia é renovável. É muito pouco. Então, se a gente pegar o que já tem de infraestrutura de carbono montada, não só o investido, porque tem uma investida também, mas o montado, está funcionando, o que pode funcionar. Hoje, no mundo, se tudo for usado, a gente passa os 2 graus. Então, a gente está pedindo para que quem tem essas infraestruturas não use elas até o fim e não execute os financiamentos já dados para isso ser feito. Então, assim, por livre e espontânea vontade, essas pessoas não vão fazer isso. Essa é a teoria do mal. Tá? O livro dele é muito interessante para quem entender, chama How to Blow Up a Pipeline. Como explodir de transmissão de petróleo. Então, ele fala assim, a gente precisa abandonar o pacifismo estratégico e adotar a teoria do flanco radical. Quem precisa sabotar a estrutura fóssil? Por quê? Porque a gente quer matar a pessoa, quer criar caos? Não. A gente quer pressionar essas pessoas para sentarem nas mesas de negociação com algo que eles vão perder. Porque do jeito que está, eles não perdem nada. Eles sabem que eles controlam os empregos, eles sabem que eles controlam os parlamentares, eles controlam tudo. Então a gente precisa fazer eles terem medo de perder coisas. Um jeito de fazer eles perder coisas é sabotar a infraestrutura de carbono. Eu quero ver se o Goldman Sachs vai dar dinheiro para criar a infraestrutura de carbono, se ele sabe que ali naquela região as pessoas explodem muito. É isso que eles querem fazer. É como aumentar o custo de um carro, porque você vai lá e destrói esse tipo de carro e a seguradora sabe que esse carro é muito caro, porque as pessoas destroem. É mais ou menos isso que ele tem que argumentar. Né? E finalmente, acabando aqui, um outro limite, aí, João, aí tem tudo a ver com você, um outro limite, é a agência política. Como que a gente realiza a justiça climática? Não está claro. A outra coisa é como a gente pensa sobre a moralidade intertemporal. Isso ainda está menos claro ainda. É engraçado dizer isso, mas está menos claro. Porque os modelos contemporâneos de moralidade interpessoal são fundados numa espécie de utilitarismo. O que se faz na economia, né, se vocês conhecem? Você calcula você considera todas as gerações que vão vir, e você soma tudo isso, faz um grande agregado de utilidade, você fala como maximizar o bem-estar de toda essa série de pessoas
com base nas externalidades que o combustível fóssil produz. Então, eles fazem cálculos sobre isso, né? Transações intertemporais entre as pessoas. O problema, tem vários problemas com isso, né? Não leva em consideração a separação, a especificidade de cada geração. Eu disse lá, talvez essa seja a última geração que consiga parar. O que adianta a gente fazer uma negociação com a geração que vai vir depois e falar assim, o termo da negociação dos economistas é mais ou menos assim, consumir carbono produz externalidade, que é uma forma de poluição que causa dano para pessoas que não estão na transação. Certo? Quem está recebendo dano nesse caso é a geração que vem depois. A gente está danificando as pessoas que vêm depois. O que a gente pode fazer? A gente tem que internalizar esse custo nas nossas transações para essa transação ser justa. Tá? Então a gente precisa deixar o carbono mais caro, porque o carbono produz dano para as pessoas, para as que virão nas próximas gerações. E também, mas a gente pode também negociar com as gerações futuras. Os economistas pensam da seguinte forma: da seguinte maneira, eu vou te deixar um planeta ecologicamente pior, porque eu estou usando combustível fóssil, mas eu também estou deixando bastante riqueza para você aí na frente. As economias estão crescendo. Aquilo ali é fruto das economias crescerem. Então, eu estou deixando riqueza para vocês. É uma barganha que a gente faz com as próximas gerações. Vocês estão piores ecologicamente, mas melhores economicamente. Essa é, digamos, uma frase, a lógica dos economistas que pensam no capitalismo intergeracional. O problema é que tem tip point climático. Se a gente passar, acabou. Não adianta. A próxima geração eu vou deixar um país rico para vocês. Eles também não tem menos país. Né? Acabou a área de produção de comida no país. Enfim, imagina o que vai ser a grande migração climática do delta do Nilo e do delta do Ganges na Índia. São as duas regiões mais populosas do mundo, mais densamente populosas do mundo. Aquilo ali não vai ser habitável se o mar subir um metro, né? Porque vai salinizar todo o sistema hídrico deles. Essas pessoas vão sair de lá. Onde que elas vão? Elas vão para a Europa. Elas vão para os Estados Unidos. A gente está vendo o que é a política desses países hoje, com fluxo de imigrantes causado por guerras que eles próprios causaram. Mas, enfim, o que significa isso do ponto de vista da toxicidade da política nativista nesses países? E quando essa massa de pessoas começarem a ir, você acha que vai fazer sentido fazer utilitarismo intergeracional? Mas o que eu queria terminar não é só criticando o utilitarismo intergeracional. Eu posso falar mais sobre isso na discussão. O que é o problema da não identidade? Isso é famoso. Mas eu queria terminar falando que o problema não é nem a teoria em si. A teoria é muito bem feita, enfim, tem coisas interessantes, né? Como a gente discute desconto intertemporal, outras gerações, tem coisas interessantes. Mas o problema é mais básico do que esse. Qual é o tipo de relação moral que eu tenho com pessoas que não existem ainda? Essas pessoas, eu posso atribuir identidade para elas? Eu posso falar que uma pessoa que não nasceu ainda tem direito? Vocês não sabem, se eu não sei quem é essa pessoa. E se essa pessoa vai nascer ou não, depende do que eu fizer hoje. A gente não pode imaginar a justiça intergeracional como se fosse um estoque de pessoas no céu esperando para nascer já pré-definidas. O que eu fizer hoje vai afetar a quantidade e a identidade das pessoas no longo prazo. E o ponto é que hoje, o que a gente pensa o problema da moralidade intergeracional, fundado em uma lógica consequencialista, na ideia de um uso bem amplo da palavra cuidado, né? Talvez seja mais certo dizer o bem-estar, o welfare das gerações futuras, com base em consumo. A gente está preocupado com qual vai ser o padrão de consumo dessas gerações lá no futuro. Mas talvez a gente precise pensar também no valor moral rival, né? Na ética de ter esse conflito permanente. Cuidado, bem-estar e respeito, que é a ideia de que as pessoas possuem reivindicações legítimas, independentemente do padrão de consumo delas. Né? A gente precisa respeitar as próximas gerações, talvez legando uma estrutura social e política que permitam a elas tomarem boas decisões. Se a gente negar para elas um mundo de estados robesianos, elas não vão poder fazer nada do ponto de vista climático. Se a gente corromper não só o ecossistema que a gente tem hoje, mas as sociedades que a gente tem hoje, a gente vai legar o mundo para eles, enfim, talvez não valha nem a pena ser vivido. É o mundo do Netflix. Né? Estados robesianos brigando por recursos escassos permanentemente. Então, uma discussão que tem na filosofia contemporânea que eu acho extremamente interessante é parecida com a discussão que existe na ética animal, sobre qual é o estatuto dos animais. Animais possuem face é um termo
um filósofo, né, francês famoso, Levinas, usa para identificar quem tem reivindicação moral. Animais têm reivindicação moral? Toda essa discussão, que é muito difícil do ponto de vista dos animais, funciona também para gerações de futuro. Tá? As próximas gerações têm espaço, elas têm reivindicações, e se tem, essas reivindicações são de bem-estar, cuidado, ou também envolve respeito, envolve a gente preservar uma arquitetura política que seja suficiente para essas pessoas se autogovernarem e respeitarem o direito umas das outras. Enfim, acho que era isso, João. Escolhi totalmente diferente. Só para terminar, né? Por isso que talvez esse seja o problema moral mais difícil da humanidade. Porque a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe fazer nem do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista moral. A gente, por enquanto, tem boas teorias. Talvez a gente consiga achar uma teoria muito boa, mas ainda assim, depois de achar essa teoria muito boa, a gente precisa implementar essa teoria e nada disso é óbvio. Então, enfim, eu acho que essa é a moral da história, né? Discutir justiça climática não é discutir o que a gente, em primeiro lugar, o que a gente tem que fazer, é discutir como a gente deve pensar esse problema. E não é óbvio que a gente sabe fazer. João, desculpa. Obrigado, Lucas. Não, mas temos um tempinho aí para conversar. Então, eu vou parar aqui a projeção e vou parar também a gravação e a gente abre para o debate. Hoje tem mais gente acompanhando online também. Se quiserem falar, podem levantar a mãozinha. A gente ouve bem quem está em casa. Se vocês estiverem ouvindo mal por acaso,